Nós leremos a crônica O Abraço. Espero que vocês gostem. É de um autor novo que vem surgindo no mercado. Abraços. O abraço, ele é algo especial e individual para cada indivíduo que o recebe e o pratica. Nessa crônica, nós vamos falar um pouco sobre ele. Abraços. Abraço, um substantivo comum que não tem nada de comum, um substantivo abstrato que muitas vezes é tão concreto, tão subjetivo e tão comum na nossa sociedade. Não sei em outras, dizem que nos Estados Unidos da América, ele, apesar de continuar a ser comum, ele não é tão comum e nem tão bem visto. Graças a Deus por eu ser brasileiro. Aqui temos vários tipos de abraço, os longos que parecem curtos, de tanta vontade que temos de continuar nesse enlace, outros em que o tempo parece se arrastar longa e demoradamente por cima de um braseiro, apesar de não demorar nem um segundo. Existem tantos tipos de abraços que eu poderia escrever laudas e laudas e não falaria sobre todas. Devo aqui ressaltar que não tenho a intenção de falar sobre todos os tipos de abraço, mas só daqueles que para mim são especiais, como os de mães, de pais, o de filhos e o de irmãos. É claro que existem de amigos, colegas, conhecidos, entre outros. Confesso que no momento não me interessa falar sobre eles. Vocês devem estar se perguntando o porquê escolhi esse tema para falar. Então, isso ocorreu por causa de uma conversa que tive com a minha filha. Ela me perguntou se quando eu era pequeno costumava abraçar minha mãe. Ela sempre me faz ela sempre me faz perguntas desse tipo, e sempre tento responder com a maior sinceridade que os 8 anos dela me permite que seja. Respondi que sim, e essa pergunta me transportou a um outro tempo, onde abraços tinham um quê todo especial. Um abraço de mãe envolve o mundo em um lugar só. É um abraço tão forte, tão seguro, tão doce e delicado que fica difícil de traduzi-lo em palavras. Talvez para mim, para outros não sei. Esse traz em si tudo de belo e bom que existe no mundo. Quando você está machucado, esse é o melhor lugar para encontrar a cura. Não digo que ele seja perfeito, não é, mas chega bem perto de ser. Não sei se a todos, mas a mim lembra um útero, pois é quentinho, seguro e protetor. Quando abraçava minha mãe, sentia-me como de novo no ventre. Um abraço de pai é como um escudo de batalha, onde as lanças se quebram antes de te acertar. Ele é duro como aço, forte como o titânio e envolvente como um campo de força. A sua função é proteger, e isso ele faz muito bem, pois esse é o seu papel. Mesmo que esteja rachado, velho, sem liga para se proteger, mesmo que ele esteja e sem mesmo vai te proteger, mas ele não é confortável. Como uma arma de guerra, ele serve ao seu propósito, e esse não é ser confortável. Nenhuma arma de guerra o é. Ele é metálico. Nada metálico é confortável, mas também é curativo. Do jeito dele é verdade. Quando abraço a minha filha,
Quero protegê-la do mundo. Meus braços são escudos que repelem qualquer ameaça. Mesmo rachado, um escudo é sempre um escudo. Um abraço de filho, não um, mas vários, pois filhos têm vários abraços. Pois filhos têm vários abraços. São outrora como uma máquina do tempo, pois quando te abraçam, te transportam para um outro lugar, um tempo mais feliz. Outras vezes, são como nuvens de algodão, de tão macio que são. Em outras, são como rosas perfumadas, mas cheios de espinhos. Se você apertar, machuca. Filhos têm um abraço para cada hora, lugar e situação. Quando estão apressados ou querem fazer outras coisas, os seus abraços são repelentes, pois mal te abraçam, já querem se livrar desse enlace para fazer aquilo que querem, e outras vezes parecem querer te reter em seus bracinhos para sempre. Esses são os abraços da minha filha. Quando quer brincar, me abraça já querendo se livrar para correr para os seus folguedos. Em outros instantes, parece querer me reter para sempre naquela posição. Abraços de irmãos são como escudos, lanças e muitas vezes são espinhos. Esses abraços muitas vezes fecham-se em uma formação de combate, como as antigas legiões romanas, em suas colunas defensivas de batalha, para proteger o abraçado. Em outras ocasiões, se transformam em estrutura de ataque que aniquilarão qualquer um que ouse atacar aquele que está sendo protegido por essas armas. Em outras, são como espinhos que cravam e rasgam as carnes dos enlaçados. Esses são os abraços dos irmãos. Já tive a sorte e o azar de conhecer todos eles. Cada um me traz uma memória diferente. Como disse no começo e mostrei ao longo do texto, abraço nunca é um substantivo comum, apesar de o ser, e nem tão abstrato como a gramática tradicional brasileira o classifica, pois cada um tem o seu jeito peculiar e pode ser desenhado de tantas formas como vimos acima. Hoje sinto falta desses abraços, pois o tempo me trouxe muitas coisas, mas me tirou outras tantas. Dessas tantas foram os abraços sendo perdidos. Um a um se foram, mas ganhei outros novos que na maioria do tempo são como nuvens de tão macio. Sinto falta dos antigos.